Oi pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro civil e fundador da empresa Re.Forma. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre documentações. O que você precisa para fazer uma reforma residencial, principalmente em apartamentos. Vou falar um pouquinho também sobre como está a minha obra, explicar para vocês o que fez a minha vizinha querer me processar com 4 dias de reforma. Então vamos começar pela obra? Aqui tá sem luz, mas eu queria mostrar pra vocês como é que ficou. Esse aqui é a entrada, que a gente já retirou a parede, onde eu falei pra vocês que vai um pouquinho pra trás. Aqui a parede do banheiro que a gente abriu, e essa aqui a gente vai fechar agora. E daí aqui a sala, não alterou muita coisa desde o último vídeo. Ali a gente retirou a porta, agora tem que ver o que a gente vai fazer com esses cantinhos. Essa porta aqui é onde vai ficar o quarto agora. Essa porta a gente vai fechar e essa parede continua aqui. E o escritório vai vir até aqui, ó. Então, aqui vai ser a porta do escritório e ele vai reto aqui. Então, tudo isso aqui vai ser o escritório. Vai ser um escritório bem grande. Aqui no banheiro a gente foi retirando aqui. Dá pra ver como que era antigo, ó. Se vocês forem ver, o tanto que precisava de massa para colocar o azulejo. Um azulejo bem antigo, né? Mas tá indo, pessoal. A reforma tá indo bem. Aí aqui na cozinha, a gente tá sem luz, mas eu já tirei esse cantinho aqui, que tinha aqui antes um pedacinho, né? Agora, quando entra a luz vem de lá e fica toda por aqui. É bem mais bonito quando tá de dia. E aqui tá todos os materiais, que a gente não alterou nada. Aqui eu tirei essa porta aqui e a gente vai fechar aqui também. E essa porta aqui é onde vai ficar a despensa, né? A despensa vai vir aqui. E aqui tem a entrada de novo. Acho que é isso, pessoal. Tá bem grandão, tô me divertindo bastante aqui. Uma das coisas chatas que aconteceu é que a gente comprou porcelanato e ele veio quebrado. Eu acho que uma das caixas caiu porque 3 das peças estavam danificadas. Mas já falei com eles, eles vão trocar bem certinho. Bom, como vocês podem ver, está acontecendo bem pouca coisa lá na obra. Isso porque na fase de acabamento vai realmente mais devagar. Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as outras partes da obra, um pouquinho da documentação. Bom, as primeiras coisas que vocês devem fazer caso vocês queiram reformar um apartamento é falar com o seu síndico. Ele vai explicar para vocês exatamente o que vocês precisam para reformar. Cada condomínio pede algum ou outro documento. Mas aqui estão os que vocês devem perguntar com certeza. Primeiramente, o horário permitido para trabalhar. A maioria dos condomínios deixam você trabalhar das 8 às 5 ou das 9 às 6. Às vezes tem um horário de almoço entre isso. A minha dica para vocês é não passem 1 segundo desse horário, nem antes desse horário. Porque assim, eu sei que agora você está querendo fazer a sua reforma o mais rápido possível e você está contando os segundos, mas você tem que entender quem não está reformando. Então os seus vizinhos podem precisar desse horário para outras coisas. O horário permitido para a reforma é o horário que você deve seguir, nem 1 segundo antes, nem 1 segundo depois. A minha dica é você perguntar para o seu síndico, será que eu posso fazer outras coisas nesse horário, como por exemplo pintura, ou até uma organização da obra, uma limpeza, alguma coisa que não faça barulho, mas que ao mesmo tempo você possa manter o seu pessoal lá. Porque tem condomínios que não permitem nem que os trabalhadores fiquem nesses horários, fora, para ter certeza de que não vai fazer barulho. Mas você pode você mesmo fazer uma pintura, uma outra coisa, e daí vai adiantando o trabalho. Mas só faça se ele permitir. A segunda coisa que a gente deve se preocupar são com as normas do condomínio. Cada condomínio tem uma ou outra particularidade que você pode e não pode alterar dentro do seu apartamento. Isso pode incluir várias coisas, desde a área estrutural, lógico, as paredes que você pode e não pode retirar, caso a parede seja estrutural, provavelmente o seu condomínio sabe. Mas também passa pelos sistemas do prédio, como água, luz, telefone, TV a cabo, câmeras. Tem tanto sistema hoje em dia que a gente não sabe, mas entrando no seu apartamento, o seu síndico deve saber te dizer tudo isso. Por exemplo, no meu caso, eu estou querendo mexer um pouquinho no sistema de interfone. Eu vou precisar passar ele por dentro da parede porque hoje o fio está para fora. Eu tive que perguntar para o meu síndico como eu posso fazer isso. Além disso, tem outras questões que são mais ligadas ao design. Por exemplo, você sabia que tem sacadas que você não pode nem trocar de cor, nem o piso, nem o forro.
Você sabia que tem condomínios que até dizem qual o tipo de cortina que você deve usar para quando olhar de fora a sua casa você tenha que ter exatamente a cortina igual de todos os andares? Então, tudo isso você deve perguntar para o seu síndico. Quais são as características que você tem que manter? Assim você sabe que você vai estar preparado para todas as etapas da reforma. Agora vamos falar sobre documentação. A documentação em si tem uma que é sempre necessária caso você vai fazer algumas reformas, que é a ART. Eu já vou falar dela, mas você deve perguntar também para o seu síndico se ele precisa de algum outro tipo de documentação. Às vezes eles pedem para fazer um cadastro assim que você chega no condomínio, para eles terem certeza quem que pode entrar e sair, enfim. Esses dados são básicos, é um cadastro simples e normalmente eles pedem mesmo para saber entrar em contato com você. Além disso, pode ser que eles peçam a SRT. A ART ela é um documento que deve ser tirado por um engenheiro, mas existe também um equivalente de outras profissões, como a RRT, que é para os arquitetos. Bom, o que é a ART? A ART é um documento que os engenheiros, ou no caso da RRT, os arquitetos, fazem explicando o que foi feito na obra. Isso porque algumas reformas elas devem ser documentadas. Por exemplo, se você mexe pontos de luz ou de água, você tem que saber depois por onde passou esse tipo de encanamento. Então você vai precisar saber quais foram as alterações feitas pelo morador no prédio. Além disso, existem algumas reformas como troca de piso, remoção de paredes, que precisa de um pouco mais de conhecimento técnico. Por exemplo, se uma pessoa decide mover o chuveiro de lugar e coloca o chuveiro em algum lugar que não existe a impermeabilização, quando esse chuveiro for ligado, vai começar a chover no andar de baixo, e ninguém quer isso. Então esse documento é uma certeza de que todo mundo está fazendo tudo com uma experiência mais técnica, por isso que envolve engenheiros e arquitetos. Então se você for mexer em qualquer uma dessas áreas técnicas, você deve contratar um engenheiro ou um arquiteto para acompanhar a obra. Agora, se você for simplesmente trocar a cor, ou trocar o sofá, trocar a cortina, são coisas mais simples. Provavelmente você não tem nem que avisar o síndico que você vai fazer uma reforma. Mas reformas mais complexas, você deve sempre conversar com o seu síndico. Por exemplo, uma coisa extremamente comum, colocar uma pia na cozinha. Se você precisar mover uma torneira de lugar, precisa de um conhecimento técnico para não fazer nada de errado. Agora, existem jeitos de fazer isso sem quebrar parede, sem mexer de verdade no sistema. Caso você queira quebrar a parede, você vai precisar fazer uma RT. Pessoalmente, eu acho ótimo se o seu condomínio está pedindo a RT. Se ele está pedindo, você pode ter certeza que não é só para você. Tá todo mundo do prédio fazendo reformas com acompanhamento técnico. Isso garante, na verdade, a qualidade do condomínio por mais tempo. E você vai ter certeza que não vai acontecer absurdos como, por exemplo, tirar um pilar, tirar uma parede estrutural que pode até fazer o prédio inteiro ruir. Isso já aconteceu no Brasil, existem casos disso, e foi aí que foi criada essa lei. Bom, agora você deve estar se perguntando, tá, mas quanto custa isso? Alguns profissionais já fazem a RT embutido no preço da reforma. Então, se você for contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazer a sua parte da reforma, provavelmente ele já vai estar dentro do orçamento. Pergunte para eles. Mas caso não esteja, eu não sei dizer dos arquitetos, mas para os engenheiros, essa RT custa, em custos, mais ou menos de R$80 a R$300. Além disso, ele vai te cobrar um pouco para fazer esse documento e pelo conhecimento técnico dele. A ART não se compra, tá, gente? A ART é um documento feito por quem está fazendo a reforma. Se você precisa de uma ART, sabe que você vai ter que contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazer o acompanhamento da sua obra, não apenas fazer um documento para te dar. Entenda que isso é tão importante para a gente quanto a receita é para os médicos. Você não compra uma receita. Você vai no médico e ele vai fazer um acompanhamento do seu tratamento e te dar uma receita. Esse tipo de documento é de uma responsabilidade imensa, então não é assim que deve ser tratado. Agora que eu já falei dos documentos, deixa eu dar algumas dicas do que vocês podem fazer na sua obra. Assim que você chegar e começar a conversar com o síndico, já passe para ele o seu telefone. Diga ali seu WhatsApp, o que você precisa para comunicação e deixe claro que qualquer coisa que vocês fizerem, você quer que eles entrem em contato. Isso serve também para caso você encontre algum vizinho ou uma outra pessoa e fale assim, olha gente, aqui está no telefone, eu vou fazer uma reforma, ela deve durar mais ou menos tanto tempo e eu vou incomodar um pouquinho, mas qualquer coisa, se tiver demais, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, caso você precise de um momento de silêncio ou uma outra coisa, me avise. Eu sempre faço esse tipo de coisa. Por quê? Porque de fato várias pessoas vão entrar em contato com você para fazer pequenas reclamações. Mas essas pequenas reclamações elas não vão se acumular e não vai cair sobre você depois de uma avalanche. Lógico, não precisa ir batendo em porta a porta falando com todos os seus vizinhos, mas você provavelmente vai encontrar eles pelo condomínio, nos corredores, ou até se eles forem reclamar para o síndico vai saber te comunicar. E de fato, se algum vizinho pedir alguma coisa, tente fazer alguma coisa a respeito.
Porque você tem que entender que a sua reforma está incomodando de verdade as pessoas ao redor, não é simplesmente uma reclamação. O que me leva para a última parte desse vídeo, que a minha vizinha quis me processar pelo 4º dia de reforma. Bom, se você chegou nessa parte é porque você quer saber da fofoca, né? Então foi o seguinte, eu fiz exatamente tudo isso que eu falei com vocês. Perguntei pro síndico a nossa documentação, fui acertando, estava tudo correto. Também respeito muito bem os horários, então eu estava trabalhando no meu apartamento, a gente podia das 8 às 5, eu trabalhava das 9 às 5 com barulho, e o síndico falou que tudo bem, eu poderia sair depois das 5, desde que não fizesse barulho depois das 5. Então depois das 5 a gente só varria ali um pouquinho a obra para não ficar tanto pó, e antes das 5 a gente organizava e ia ali arrumando o que a gente precisava fazer no dia. Só que assim, a minha obra ela teve várias paredes que foram derrubadas. Você deve ter visto aqui nos últimos vídeos, mas se você não viu, eu vou deixar o link aqui por cima. Foi muito barulho por muito tempo. A gente não desrespeitou nenhuma das normas, mas a vizinha ficou bastante incomodada com o barulho e ela foi reclamar. Só que eu preciso te dar um pouquinho mais de contexto. A minha obra não é a primeira desse ano. Já teve outras reformas no apartamento que demorou muito tempo. Não no meu apartamento, mas nos vizinhos. Então a vizinha já estava incomodada de vários dias, não era só da minha reforma. O que eu entendo, mas também faz com que não seja culpa minha, né? E ao invés de reclamar diretamente para mim, ou fazer uma reclamação para o síndico para que ela pudesse passar para mim, ela foi numa das reuniões de condomínio que teve lá e já foi direto reclamando com um advogado, falando que ia entrar com um processo contra mim e contra o condomínio por permitir tanta reforma. Legalmente, não tem nada que ela possa impedir da gente fazer a reforma, porque não tem nenhum problema na minha reforma, não estou saindo de nenhuma norma. Caso ela queira parar a minha obra, ela deve entrar com uma votação do condomínio, fazer todos os procedimentos para conseguir parar. Então o que o síndico sugeriu para ela era para que ela falasse diretamente comigo. Ela pediu para ligar direto para o advogado, eu liguei para o advogado e a gente conversou. Eu falei que se ela precisasse de algum minuto que eu pudesse parar, se ela está trabalhando em casa, se tem alguma coisa que eu pudesse fazer, era para fazer. Mas no momento, realmente, eu tinha que terminar. Então, para conseguir tranquilizar eles, eu falei certinho o que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Lógico, não detalhadamente, mas quando que eu vou fazer os barulhos, quando que vai ter cada tipo de serviço, para conseguir falar para ela que está indo bem rápido. Porque realmente, gente, obra que demora é muito complicado. Felizmente, ela reclamou da gente na sexta-feira. Sexta-feira foi o último dia de grande quebradeira. Hoje é terça-feira, então a gente está só finalizando de tirar um ou outro azulejo, mas a grande reforma já acabou, agora é só detalhezinhos ou uma outra coisa, então ela ficou bem mais tranquila. E acabou que não deu em nada. A gente conversou civilizadamente. Não vou mentir, eu fiquei bem desgastado com essa história toda, fiquei bem triste também por ter sido recebido assim no condomínio. Eu nunca tinha recebido nenhum tipo de reclamação das minhas reformas, sempre foi muito civilizado e dessa vez foi um pouco exagerada a reação dela. Ela foi direto ao pior caso, que é me processar. Mas ela não chegou a fazer nenhum tipo de processo, a gente conversou, tô sendo aberto com ela sobre a minha situação, sobre a reforma e tudo, e eu acredito que não vai dar em nada. No fim das contas, a gente vai só se organizar e finalizar a reforma. Mas o que eu quero que vocês tirem desse vídeo é que, sim, é muito importante vocês fazerem a documentação e tudo certinho. Porque se fosse haver algum tipo de processo, eu ia ganhar. Justamente porque eu não tinha feito nada de errado. Nem o síndico não estava bravo comigo. Que é o tipo de pessoa que sempre está lá para ver caso você faça algum tipo de coisa errada. Então, como o síndico sabia que estava tudo correto, foi muito mais tranquilo. Então, sim, gente, façam a RT. Ela é necessária, é uma lei. Então, tem que seguir. E espero que vocês fiquem por aqui no canal mais vezes para aprender com a gente. Então me diz aí, você já fez alguma reforma polêmica que deu reclamação, que o síndico foi atrás de vocês? Quais são as confusões de condomínio que vocês já tiveram? Ah, e eu tenho uma novidade. A partir da semana que vem, eu vou começar a postar um pouquinho sobre decoração de Natal. Porque agora a reforma vai um pouquinho mais devagar, com todos os acabamentos e tal, vou juntar elas num vídeo só. E para vocês irem acompanhando, eu vou falar um pouquinho sobre outros assuntos. Então, toda quarta-feira, às 7h15 da manhã, vai ter vídeo novo aqui no canal. E se vocês quiserem, sempre voltem. Podem se inscrever aqui ou ativar o sininho para receber todas as notificações. Até mais!